Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo bom? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de licitações e contratos. Pessoal, é o seguinte, nosso tópico que nós vamos tratar agora é o tópico que trata a respeito das prerrogativas da administração pública, presentes no artigo 104. Essas prerrogativas, a doutrina as chama de cláusulas exorbitantes, tá? Estão aqui no nosso item 14.04.04, no artigo 104. O artigo 104 ele não detalha sobre essas prerrogativas, não, ele apenas cita. Ele apenas cita quais são essas prerrogativas que são chamadas de cláusulas exorbitantes por nossa doutrina. Por que cláusulas exorbitantes, professor? Porque são cláusulas, pessoal, que deixam uma vantagem muito grande para a administração pública. São cláusulas que dão à administração pública uma vantagem muito grande em relação ao particular. Se essas cláusulas elas existissem no direito privado, certamente eram consideradas como cláusulas abusivas. Se em um contrato privado entre dois particulares, se uma das partes querer exercer, por exemplo, uma alteração unilateral do contrato, isso seria uma cláusula abusiva no contrato. Seria uma cláusula exorbitante, que seria uma cláusula ilegal. Uma cláusula que está indo contra essa igualdade, essa paridade que deve existir no direito privado. Tá bom? Mas aqui pode. No contrato administrativo, no direito público, a administração pública pode gozar de algumas cláusulas exorbitantes. Quais são elas? Vamos ver já já. Olha só, essas cláusulas exorbitantes, pessoal, elas são cláusulas que deixam a administração pública claramente em posição superior em relação ao particular. Ela tem uma relação de prerrogativa mesmo. Ela tem uma relação de supremacia. Por isso, gente, que a cláusula exorbitante é um exemplo daquele princípio básico do direito administrativo de supremacia do interesse público. Porque aqui você vê uma relação clara em que a administração pública ela está superior em relação ao particular. Isso decorre justamente do nosso direito público, né? Do nosso direito público. Beleza? Então, as cláusulas exorbitantes, as prerrogativas, são algumas cláusulas que podem ser executadas pela administração no curso do contrato que deixam ela em posição superior em relação ao particular. Tais cláusulas, pessoal, a doutrina diz que elas são implícitas no contrato. Como assim? Veja só. A administração pública, se ela quiser, ela pode colocar essas cláusulas no contrato. Ela pode escrever essas cláusulas no contrato. Beleza, tudo certo. Porém, vamos supor que ao redigir o contrato, a administração esqueceu de colocar a cláusula de alteração unilateral do contrato. Ela esqueceu de colocar essa cláusula no contrato. Isso quer dizer que durante a execução do contrato, ela vai ficar impedida de utilizar essa cláusula? Não, gente. Porque a lei, a própria lei confere essa cláusula para o contrato administrativo. Então essa cláusula pode ser uma cláusula implícita no contrato. Não precisa que o contrato tenha escrito uma cláusula de alteração unilateral, de rescisão unilateral, de fiscalização, não precisa. A própria lei já confere esse direito e dever para a administração pública. Então não há necessidade de o contrato replicar. Se replicar, beleza, fica mais organizado. Mas se não replicar, não tem problema nenhum. Essas cláusulas, nós consideramos que elas são implícitas no contrato. Beleza? Uma coisa que é disposição da própria lei, isso daqui. A gente vai falar mais à frente, mas já para te adiantar. Gente, essa alteração unilateral, ela não pode alterar cláusulas econômico-financeiras do contrato administrativo. Cláusulas econômico-financeiras não podem ser alteradas sem prévia concordância do particular. Se a administração tiver como objetivo alterar uma cláusula de equilíbrio econômico-financeiro, ela pode alterar apenas se o particular concordar. Mas mediante uma alteração unilateral, isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Inclusive, a gente vai ver, quando a gente for falar no momento certo, lá na frente nós vamos falar sobre a alteração unilateral do contrato. E aí, por exemplo, se a administração pública faz uma alteração unilateral que venha a causar algum certo desequilíbrio econômico-financeiro, ela deve fazer o reajustamento, ela deve fazer o pagamento para que o particular tenha um equilíbrio econômico-financeiro reajustado, reequilibrado. Beleza? Então ela não pode alterar. A doutrina costuma falar, pessoal, que o equilíbrio econômico-financeiro é a única garantia do contratado no contrato administrativo. Ele tem a administração pode mudar um bocado de coisa. Ela pode colocar um bocado de exigência, mudar um bocado de coisa. Mas o equilíbrio econômico-financeiro não pode ser alterado. É a margem de lucro. A margem de lucro do contrato administrativo, a margem de lucro que a empresa contratada vai ter, essa não pode ser alterada. Tá bom? Ok? Beleza, quais são? Quais são essas cláusulas exorbitantes? O artigo 104 diz: o regime jurídico dos contratos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles,
as prerrogativas de, primeiro, modificá-los unilateralmente. É o que chamamos de alteração unilateral do contrato administrativo. Essa alteração vai ser regida lá pelo artigo 124, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas é uma possibilidade, a administração pública pode fazer essa alteração para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, inclusive respeitados o direito do contratado da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. A administração pública pode extinguir o contrato unilateralmente. São os casos de rescisão unilateral do contrato. A administração pública pode também, nos casos específicos em lei, que nós vamos ver um pouco mais à frente também. Fiscalizar a execução. A administração pública tem um poder, gente, de fiscalizar a execução do contrato. Fiscalizar. Na verdade, é um poder-dever. Ela deve fiscalizar, inclusive, se a execução desse contrato vier causar o dano a terceiro, e esse dano vier a ser causado porque a administração foi negligente nessa fiscalização, ela pode ser responsabilizada também. Então, tem uma grande repercussão. Aplicar sanções motivadas. Olha que poder grande, gente. Você vai dizer que isso aqui não é uma prerrogativa, não é uma cláusula exorbitante? Nossa, é muito. Ela tem o poder de aplicar sanção na contratada. Ela tem o poder de aplicar penalidade na empresa contratada pela inexecução total ou parcial do ajuste. E nós vamos ver lá na frente quais são essas sanções que ela pode aplicar. Mas já adianto que sim, que ela pode aplicar essas sanções. Beleza? E também ela pode ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas seguintes hipóteses. Seguinte, os outros casos aqui eu vou explicar mais na frente, mas esse da ocupação provisória, eu já vou dar uma explicação aqui, uma explicação mais detalhada. A ocupação provisória ela vai acontecer, gente, quando a administração pública ela verificar que o contrato foi rescindido por algum motivo, por exemplo, o contrato foi rescindido por algum motivo, e tem uma obra pública que está sendo executada. Lá na obra pública tem vários bens já contratados, então tem trator, tem máquina, tem material, tem ferramenta, tem vários tipos de ferramentas e máquinas e utensílios que são necessários para a execução daquela obra. Dá muito trabalho tirar dali para colocar de novo, para fazer outra licitação para contratar a empresa, vai demorar muito. Tem também os empregados dessa empresa, né, dessa empreiteira. Tem aí os colaboradores da empresa, pedreiro, servente, engenheiro, arquiteto. O que é que a administração pública pode fazer? Após a rescisão do contrato com a empresa, ela pode ocupar provisoriamente tanto as máquinas, como as ferramentas, como as tecnologias, como até mesmo os empregados da empresa. A administração ocupa provisoriamente para garantir a manutenção daquele serviço, daquela obra. Para garantir a continuidade, para que essa obra não seja paralisada. Então ela ocupa provisoriamente, vai ocupar provisoriamente, vai utilizar esses bens, essas pessoas, e aí, quando ela conseguir contratar outra empresa, aí ela faz a substituição e devolve os bens para a empresa anterior. Logicamente que, se essa ocupação provisória vier a causar algum tipo de dano para a empresa contratada, a administração pública vai ressarcir, vai indenizar, é óbvio. Mas ela tem esse poder de ocupar provisoriamente. Beleza? Show de bola? Essa ocupação provisória ela pode existir tanto no contrato administrativo comum, por exemplo, eu falei você aqui no caso da obra, uma empresa deixou uma obra, ela pode aproveitar aquele equipamento, os empregados, temporariamente enquanto contrata outra empreiteira, mas também existe essa ocupação provisória na concessão de serviço público, que é um contrato específico. Acaba o contrato com a empresa prestadora de serviço público, vamos supor que foi uma rescisão antes do tempo, foi rescindido esse contrato, a administração permanece com os equipamentos dessa empresa, com o pessoal, para manutenção da prestação de serviço público e até contratar outra empresa, fica lá com esses bens. Depois que contrata outra empresa, ela pode devolver esses bens, tá bom? Aqueles bens não reversíveis, né? Porque na concessão de serviço público ainda tem bens que podem ser revertidos para a administração. Ok. Essa ocupação provisória, ela vai acontecer somente nessas duas situações. Primeiro, quando houver risco à prestação de serviços essenciais. É um serviço essencial e se esses bens forem retirados pela empresa, se a empresa retirar imediatamente esses bens após o fim do contrato, o serviço público essencial pode ser afetado. Então, para isso não acontecer, a administração pública pode ocupar temporariamente esses bens. E na outra hipótese, é na necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do contrato. Olha, eu vou ocupar temporariamente os bens dessa contratada enquanto a gente investiga essa contratada aqui. Enquanto a gente investiga essa particular para saber se ela praticou algum tipo de ilicitude no contrato. Então, enquanto o processo de investigação está em andamento, a administração assume a prestação do serviço, assume a obra, assume o serviço e
vai realizar com os equipamentos, com os bens da contratada, enquanto o processo estiver em andamento. Deu para entender? O processo está em andamento, mas os bens dessa empresa que está respondendo ao processo, esses bens estão sendo ocupados provisoriamente pela administração pública. Ok, pessoal, beleza? Show de bola. Parágrafo 1º diz, é o que a gente falou já no início, né? As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que é a única garantia, entre aspas, a única garantia do particular no contrato administrativo. O parágrafo 2º diz que, na hipótese prevista no inciso 1º, o inciso 1, gente, ele fala da alteração unilateral, modificação unilateral. Então, no caso de alteração unilateral, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio. Quando a gente for falar de alteração, a gente vai ver que a administração pública pode, por exemplo, aumentar em até 25% o quantitativo do objeto do contrato. Se ela aumenta em até 25% o quantitativo, ora, eu vou dar o exemplo que eu dei um pouco antes aqui. A administração pública, ela foi contratar 1.000 computadores. Agora, no meio do contrato, antes da entrega desses bens, ela alterou o contrato unilateralmente para contratar 1.200 em vez de 1.200. Ela aumentou. O particular, para entregar agora esses computadores, ele vai ter mais custo? Com certeza. Ele entregar 1.000, ele ia ter custo X. Agora ele vai entregar 1.200, então o custo dele é X mais Y, né? Aumenta alguma coisa. Então, se a administração pública alterou o contrato para aumentar a quantidade em 20%, ela deve aumentar também o pagamento em 20%. Então, ela deve aumentar proporcionalmente para garantir o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Beleza? Show de bola? Ok, pessoal. Então, sobre as nossas prerrogativas da administração pública, é isso. Nesse momento, a gente cita porque o tópico aqui da nossa RegioTech, ele traz apenas o artigo 104. Então, as questões de prova que cobrarem esse artigo 104, elas vão cobrar basicamente mesmo, elas vão querer saber basicamente se você conhece as prerrogativas, não vai querer detalhes. A não ser a ocupação provisória, que essa ocupação provisória, o detalhe dela está mais aqui mesmo. Mas as demais, sanção, fiscalização, rescisão unilateral, alteração unilateral, isso vai ser detalhado mais para frente. Então as questões vão cobrar isso nos tópicos lá na frente, beleza? E lá a gente vai trabalhar bem detalhadamente. Show de bola? Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, forte abraço para você. Foi um prazer estar aqui com você. Se você ficou com alguma dúvida, eu deixo aqui meu Instagram novamente, @profBrunoLira. Você vai lá no meu Instagram e vai tirar sua dúvida comigo. Tudo bem? Valeu? Forte abraço. Eu te encontro na nossa próxima aula. Próximo tópico, onde a gente vai falar sobre a duração dos contratos administrativos a partir do artigo 105 da lei. Valeu, até mais.